Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo dedicado à playlist Príncipes Reais, hoje para os royals mais falados das últimas semanas, os dinamarqueses. Venha comigo saber mais sobre Joaquim Holger Valdemar Christian, mais precisamente, Sua Alteza Real, o Príncipe Joaquim da Dinamarca, Conde de Montpessar, segundo filho da Rainha Margaret, único irmão do futuro rei Frederick. Peço que você contribua com o nosso trabalho deixando seu engajamento no canal, o que garante a manutenção do Princesas Reais. O príncipe Joaquim nasceu em 7 de junho de 1969 no Hospital Universitário de Copenhague, filho da rainha Margaret II e do seu falecido marido, Henri de Laborde de Montpessar. Na época do seu nascimento, ele ocupava o segundo lugar na linha de sucessão ao trono, atrás apenas de seu irmão mais velho, o príncipe Frederick. Lembro que temos vídeo por aqui sobre a rainha, como também suas noras, incluindo a ex-esposa do príncipe Joaquim, e sobre o príncipe Frederick. Também sobre a princesa Benedicte, sua tia. O príncipe Joaquim frequentou aulas particulares de 1974 até 1976 no Palácio de Amalienborg e depois de 1976 a 1982 na Krebs School de Copenhague. No período de 1982 a 1983, o príncipe estudou como um interno na École des Roches, na Normandia, na França. Em 1986, o príncipe se formou no ginásio. Em 1993, completou seus estudos em economia agrária. Além da língua materna, o príncipe é fluente em francês, a língua de seu pai, inglês e alemão. Joaquim começou a sua educação militar em 1987 no regimento da Guarda Real da Rainha. Em 1988, foi nomeado sargento e em 1989 seguiu-se como tenente da reserva. Depois de ter sido nomeado tenente, o príncipe Joaquim serviu como comandante de um esquadrão de tanques no Prince's Regiment, de 1989 até 1990. Em 1990, foi nomeado primeiro-tenente de reserva e em 1992, após ter concluído uma formação avançada de nível 1 para oficiais da reserva, foi nomeado capitão da reserva. A fim de alcançar a experiência na área empresarial agrícola e florestal, o príncipe trabalhou para um grupo internacional em Hong Kong e na França entre os anos de 1993 e 1995. Nos anos 2000, aproveitando sua experiência com a agricultura, exerceu atividades agrícolas de restauração no castelo de Scherkenborg, de sua propriedade. Em 18 de novembro de 1995, na igreja do Palácio de Frederiksborg, Joaquim casou-se com Alexandra Cristina Manley, ex-vice-chefe executiva de vendas e marketing, nascida em Hong Kong, de ascendência inglesa, chinesa e austríaca. O casal teve 2 filhos, o conde Nicolau e o conde Félix. O casal anunciou a separação em 16 de setembro de 2004. O divórcio foi definitivo em 8 de abril de 2005 e eles compartilharam a custódia dos filhos até a maioridade deles. Alexandra recebeu o título de Condessa de Frederiksborg e foi autorizada a manter o título de cortesia de princesa enquanto se aguardava um novo casamento.
Posteriormente, ela se casou novamente e perdeu o título real, mas manteve o título de condessa. Ela continua morando na Dinamarca e se dá muito bem com o ex-marido. De 1996 até 2004, ele atuou com o esquadrão como comandante de um esquadrão de tanques de defesa da reserva do Regimento dos Príncipes. A partir de 2005, passou a integrar o Estado-Maior da Divisão Dinamarquesa como major da reserva e foi nomeado como tenente-coronel da reserva em 2011, após o que foi designado chefe do grupo de oficiais. Em 3 de outubro de 2007, a corte dinamarquesa anunciou o noivado do príncipe Joaquim com a francesa Marie Cavalier. O casamento ocorreu em 24 de maio de 2008 e Marie tornou-se princesa da Dinamarca, com o tratamento de Sua Alteza Real oficialmente. A data do casamento marcou os 73 anos do casamento dos avós de Joaquim, o rei Frederick IX e a rainha Ingrid. O casal teve 2 filhos, o conde Henri e a condessa Atena. Em abril de 2015, o príncipe Joaquim foi nomeado coronel da reserva do Exército e assumiu uma posição como assessor especial na defesa. Em meados dos anos de 2010, Joaquim passou a focar sua carreira na área militar, tendo se tornado coronel em 2015. Em 2019, se mudou para a França para fazer um curso militar na École Militaire em Paris, após o que foi nomeado adido militar. O príncipe possui a qualidade de príncipe regente, podendo assumir a regência da Dinamarca em caso de necessidade. Ele costumava representar a família real dinamarquesa em diversos eventos. No entanto, a sua participação na agenda foi ficando cada vez menor a partir de 2010. Segundo a imprensa, ele tinha algumas desavenças com o irmão mais velho, o príncipe Frederick. Além disso, seu afastamento concretizado com a sua nova mudança para a França também indicava que a família real dinamarquesa estava se preparando para a ascensão de Frederick ao trono. Após um período trabalhando como adido de defesa na Embaixada da Dinamarca em Paris, Joaquim assumiu um novo cargo no Ministério da Defesa em 1º de setembro de 2023, como adido da indústria de defesa na Embaixada da Dinamarca em Washington, D.C. Seu trabalho, conforme relatado pelo Tribunal dinamarquês, consistiria em ajudar nos próximos anos a fortalecer a cooperação da indústria de defesa com os Estados Unidos e o Canadá. Joaquim gosta de corridas históricas de automóveis esportivos e participou várias vezes do Grande Prêmio Histórico de Copenhague. Em 2019, Joaquim apresentou uma série documental para a Rádio da Dinamarca. Na série de 6 partes, que ele também coproduziu, Joaquim investiga as ideias e eventos que moldaram a história da Dinamarca. Em agosto de 2020, a Casa Real anunciou que Joaquim tinha tido um AVC, mais especificamente um coágulo cerebral. Ele sentiu-se mal e precisou ser levado a um hospital. Ao chegar à unidade de saúde, a Alteza Real precisou ficar internada e passar por uma cirurgia de urgência. De acordo com portais europeus, ele apresentou um coágulo de sangue no cérebro que demandou intervenção imediata. Ele foi operado, se recuperou bem e voltou cerca de 1 mês depois ao seu trabalho na França. De férias no sul da França,
O príncipe estava na companhia da mulher, a princesa Marie Cavalier, e dos 4 filhos, Nicolau, Félix, Henri e Atena. Há pouco tempo, a família havia celebrado o aniversário de 18 anos do segundo herdeiro, Félix, fruto do casamento de Joaquim com a Alexandra de Frederiksborg. Em entrevista a uma revista dinamarquesa no final de 2022, revelou que deixaria de residir na França, momento em que termina o seu contrato de trabalho de 3 anos na Embaixada da Dinamarca em Paris. No entanto, o filho mais novo da rainha Margaret não revelou naquele momento para onde iria. Abre aspas. Estou feliz por ter podido contribuir para iniciar uma aproximação industrial entre a Dinamarca e a França no domínio da defesa, uma dinâmica que continuarei a promover enquanto estiver aqui. Fecha aspas. Referiu ainda o príncipe à publicação. Questionado sobre um possível regresso à Dinamarca, Joaquim respondeu que ainda vão decidir qual será o próximo passo, sem adiantar mais detalhes. Os 4 filhos de Joaquim perderam o tratamento de Sua Alteza Real em 1º de janeiro de 2023. Todos os seus 4 filhos são conhecidos como Sua Excelência, condes e condessa de Montpessat. Eles não possuem mais nenhum título principesco. O príncipe expressou sua tristeza pela decisão de sua mãe de fazer essa mudança e reclamou também de nunca ter notícias suas. Abre aspas. Sua Majestade, a Rainha, deseja criar um marco no qual esses 4 netos possam moldar suas próprias vidas, sem serem limitados pelas considerações e obrigações particulares que uma afiliação formal à Casa Real implica. Fecha aspas. Afirmou o anúncio da retirada dos títulos. A decisão, que muitos acreditam ter sido motivada por um desejo da monarquia de simplificar as suas regras, abalou profundamente Joaquim e os filhos. Abre aspas. A realidade ainda deve ser que você modernize ou reduza. Isso deve ser feito de maneira adequada, disse ele à agência BT. É sobre crianças. Ordem e crianças é um assunto muito pesado. Fecha aspas. Margaret reconheceu os sentimentos dos seus familiares posteriormente, mas se manteve firme em sua decisão. Abre aspas. É meu dever e meu desejo como rainha garantir que a monarquia sempre se molde de acordo com os tempos. Às vezes, isso significa que decisões difíceis devem ser tomadas e sempre será difícil encontrar um momento certo. Fecha aspas, disse a rainha em um comunicado. Joaquim é o 6º na linha de sucessão ao trono dinamarquês. Apesar da perda de seus títulos, seus filhos mantêm seu lugar na linha, vindo logo após o pai deles. Antes da viagem que a família realizou de mudança aos Estados Unidos em 2023, onde residem atualmente, o príncipe tomou a decisão de cortar mais ainda os laços com seu país de origem e vender a casa que tinha na costa norte de Copenhague. De acordo com o jornal dinamarquês SE, a casa foi vendida por cerca de 6 milhões de euros, menos 1,5 milhão do que o príncipe pagou por ela em 2014. A mansão situa-se a apenas 12 quilômetros do Palácio de Amalienborg, onde vivem a rainha e os príncipes herdeiros Frederick e Mary. Com esta decisão, Joaquim parece querer dar a entender que não pretende voltar a residir perto da família, pelo menos não nos próximos tempos.
O príncipe já visitou o Brasil em 4 ocasiões diferentes, onde sem nenhuma pompa. Fez questão de andar de bicicleta pelo calçadão de Copacabana e de ser chamado de você pelos jornalistas. Sua esposa, Marie Cavalier, fez trabalhos comunitários no Pavãozinho, em Copacabana. Sobre sua vida e seu dia a dia, ele afirmou em entrevistas, abre aspas, vou ao supermercado, ando de bicicleta, faço a minha própria barba. É uma vida distante das excentricidades hollywoodianas que as pessoas imaginam. Fecha aspas. Lembrando que os demais vídeos, e especialmente sobre sua ex-esposa e a esposa atual, também trazem detalhes sobre a sua biografia. E você, que conclusões tira a respeito da história do príncipe Joaquim? Te aguardo nos comentários para saber tudo o que você acha. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo.